Bom dia! Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Oh, que maravilha! Como você começou o mês de outubro, bem ou não? Tudo bem? Então dê uma linda salva de palmas agradecendo a Deus que você está vivo, glória a Deus! Bata a palma e diga glória a Deus, obrigado Senhor pela vida, pela vitória, pela minha casa, pela minha família, pelo meu lar. Glória a Deus. Fala uma palavra de bênção para quem está próximo de você. Fala assim, eu vejo uma nuvem de riqueza sobre a tua vida. É, né? Vejo um namorado. Fala aí, vejo 4 casas. Vejo o céu, né? Ninguém fala assim, vejo o céu se abrindo e o Senhor vindo te buscar. Mas não quer ir embora. Você falou para Marlene? Olha, para o Reinaldo. Reinaldo, tá feio essas... O pessoal tá profetizando aí, hein? Tá louco. Glória a Deus, né, irmãos? Que bom ver você aqui alegre, feliz, né? Alguns já tomaram café, outros vão tomar depois, outros vão esperar o almoço. Olha que bênção, né? Tudo é bênção. Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, pelo mês de outubro que começou, por todas as tuas bênçãos e vitórias sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. É muito bom, Senhor, estarmos aqui. Estivemos aqui, Senhor, na quinta-feira, num culto tremendo, maravilhoso, Senhor. Domingo passado, Senhor, o Senhor falou ao nosso coração tremendamente. E eu sei, ó Deus, que cada culto aqui, Deus, nesta igreja, o Senhor tem trabalhado nesse lugar, o Senhor tem curado vidas, o Senhor tem restaurado pessoas, o Senhor tem trabalhado com pessoas, Senhor, no Facebook, Senhor, aqueles que acompanham, aqueles que entram visitar, Deus, e são impactados com a palavra que o Senhor ministra daqui do altar, Senhor. Não somos nós, somos vasos, Senhor. Continua usando os vasos aqui, continua usando, Senhor, as famílias, os intercessores, Senhor. Aqueles, ó Deus, que intercedem, Senhor, pela tua casa, os mantenedores do aluguel, Senhor, aqueles que ofertam na tua casa, aqueles que colaboram, aqueles que trabalham, Senhor, todos, Senhor, sejam, Deus, alcançados, cada lar, cada casa, cada família, Senhor, se houver uma necessidade na tua família, se houver uma necessidade lá no teu lar, se você deixou alguém doente, enfermo, abatido, que a mão poderosa do Senhor entre, que a mão poderosa do Senhor traga vitória, que a mão poderosa do Senhor traga mudança, e nós agora, Senhor, entregamos esta manhã, esse dia, esse domingo, e tudo aquilo que vamos realizar, tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Som do nosso coração, perdoa, Senhor, porque falhamos, erramos, Senhor. Limpa, Deus, o nosso coração, Senhor. Trabalha, Senhor, nesta manhã em nossas vidas, Senhor. Realiza, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nesta manhã. Faz a tua vontade, faz a tua obra. Cura, Deus, os teus filhos, Senhor, porque aonde estamos, Senhor, quando o Senhor está, o Senhor abençoa, o Senhor abre portas, o Senhor trabalha, o Senhor transforma, e nós te agradecemos. Diga assim bem forte comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas e vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! Vamos cantar, glória a Deus, aleluia! Com nossas palmas. Ele é poderoso. Louve e adore, meu querido. Diga para o Senhor: vem sobre nossa vida. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem. Assim como
Peça para o Senhor nesta manhã tocar em tua vida. Aleluia, glória a Deus. Abre o teu coração. Vem, esta é a hora da adoração. Estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Peça para o Espírito Santo te visitar todos os dias. Oh, aleluia. Sobre a minha vida, sobre o meu coração, Senhor. Vem. Lá no começo, vem. Vem. Esta é a hora da adoração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua mais uma vez declare. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Faz assim, ó. Vem. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O vencedor vive em você? Vamos cantar. Glória a Deus! Vamos lá, Fernando. Com nossas palmas. Declare isso na tua vida, na tua casa. A vitória do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia! Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar,
vitória é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Pelo Senhor marchamos e seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Mais uma vez declara: Jesus o vencedor vive em mim. Jesus o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus o vencedor vive em mim. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei ao pelejar, pois a vitória é do Senhor. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Última, pois a vitória é do Senhor. Aleluia! Na tua casa, na tua vida. Oh, aleluia! Oh, como Deus é maravilhoso! Glória a Deus! O nosso Deus é poderoso. Aleluia, quando você clama, quando você ergue as tuas mãos, quando você adora, quando você está lá no teu íntimo, talvez ninguém sabe, mas Deus está te vendo. Aleluia, Deus está te vendo. Deus vê você no choro, Deus vê você na alegria. Glória a Deus. E é no momento mais difícil que o Senhor nos transforma, toca na nossa vida, traz paz no nosso coração. Aleluia, por isso adore nessa manhã, agradeça em todos os momentos. Em todos os momentos louve ao Senhor. Aleluia, canta aí comigo. Erguemos as mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno é o meu louvor. Só Tu és, todos dirão. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Aleluia! Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguemos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao aleluia, adore ao Senhor e clamamos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor.
meu Senhor, digno és do meu louvor. Diga pra Ele, Senhor, só Tu és. Sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Declare: Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Aleluia, aleluia. E clamar, oh, o Senhor é poderoso. Até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Declare: só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo é o Senhor poderoso, aleluia. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Aleluia, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Oh, Ele é digno, Senhor. Ele é digno, Senhor. Ele é digno, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Diga palavras de adoração ao Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu está nesse lugar, Senhor. A Tua graça, o Teu Espírito, a Tua presença, Senhor, transforma, muda, cura, realiza. Oh, aleluia, 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 Senhor. Teu Espírito é maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória, abra o teu coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Que você nesta manhã adore ao Senhor. Adore com o teu coração. Adore com o teu coração. Adore com o teu coração. Aleluia. Cante com a tua alma. Diga aí comigo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro.
louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei sempre em ti. Diga pra ele: oh, aleluia. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tá lindo, igreja. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, entrega o teu coração. Com tudo que sou, sempre, sempre te adoro. Louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo. Oh, aleluia. Oh, sinta a presença do Senhor nesta manhã. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Diga pro Senhor. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, levante as tuas mãos e diga ao Senhor: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Diga pra ele, diga com o teu coração, aleluia. Somente a ti, Jesus. Com toda a minha alma, com toda a minha vida. Somente a ti, Jesus. Última vez, aleluia, cante bem forte. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aplauda, bata a palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive dentro de mim, Senhor. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Abra a tua Bíblia em João capítulo 5. É uma palavra muito conhecida. Eu gosto de pregar esta palavra. E eu estava meditando aqui nesse homem, estava meditando nesse texto. E eu fiz algumas perguntas assim ao Espírito Santo. Puxa vida, por que esse homem? Tinha tanta gente ali necessitado. Eu fiz várias vezes essa pergunta, Senhor, por que ele foi curado somente? Se esse lugar era um lugar de pessoas doentes, enfermas, Jesus poderia fazer um culto naquele lugar. E aí o Espírito Santo falou assim, mas nem todos estão com o coração preparado para receber a vitória. Puxa, eu falei, coração? Aí fui procurar um versículo, Mateus, deixa eu ver se é esse aqui, Mateus 6, 21. Pode ser que eu esteja errado. É esse mesmo. Eu dei um versículo, agora mudei, né? Nossa, você está ligeiro, hein, estagiária? Diz assim, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Puxa vida, o Espírito Santo falou ao meu coração. O problema de muitas pessoas não serem curadas é porque o coração delas não estão no Senhor, estão em outro lugar. Amém? Vamos ler a história agora, João 5. Vamos ver. João capítulo 5, versículo 1. Olha lá, estagiária, hein? Ó, a estagiária está ligeira. João capítulo 5, versículo 1. A gente estava brincando aqui, né? Eu estava lá, realmente estava dando um treinamento em Congonhas. E o meu amigo estava lá enchendo o saco. E fez lá uma foto. Uma foto inteligência artificial. Que parecia que estava voando, né? Aí a Márcia já mandou, não acredito. Não acredito. Onde você está? Onde você está? Falei, estou dando uma voltinha por São Paulo aqui, ó. Coisinha mínima aí até o Rio, 10 minutos. Daí Ana, não, é mentira, né, pai? Você não está viajando, né? Olha a inteligência artificial, né? Aí estava brincando com a turma aqui, né? Os do bem, fala, puta, que legal, que benção, né? Mas tinha gente que falava, fazia acho que uns 3 anos que não falava comigo. Onde você está? Onde você foi? Falei, que maravilha, né? Cutucar a xeretaiada, né? Falei, eu estou passeando, tenho que tirar uns dias de folga. Né? Que bênção, Deus te abençoe. É gostoso cutucar a fofoqueira, né, irmão? Agora eu falei, agora... Inteligência artificial, vou fazer umas par de foto agora. Ei, patrocina o Café Pilão, vai que ele me enxergue. Né? Ai, que bênção, né? Aí colocou eu em cima do trio elétrico. Falei, não, essa não. Essa não. Né? Louco. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 1 diz assim. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água e assim o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos naquele lugar, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondendo, Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o teu leito, andava, e aquele dia
era sábado. Oh, maravilha, tá? Se você ler na tua casa, você vai ver que depois Jesus encontra ele lá na igreja. E Jesus falou assim, ó, não peque mais, fica firme aí, hein? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, oramos, agradecemos pela oportunidade. Fazia um tempo já que eu não pregava a palavra, estava com saudade. Mas esses dias tenho sido muito abençoado pelos pastores que aqui estão, Senhor. Todos os dias eu agradeço a Deus por eles. Um melhor do que o outro no sentido de ser vaso. Isso é muito importante. Não é aparecer. Nós não queremos se aparecer. Nós queremos ser instrumento, sermos vasos nas tuas mãos, ser usado pelo teu Espírito Santo, abençoando as famílias e sendo abençoados. Por isso, Senhor, continua usando esse altar para que todos aqueles que venham aqui continuem sendo vasos, trazendo, Deus, o teu melhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tanque de Betesda, esta palavra também tem um significado, a Betesda tem significado casa de misericórdia. E aí, eu vejo que esse tanque aqui, fui estudar algumas coisas, fiz algumas perguntas, parece que esse tanque aqui, a única cura que teve nesse tanque aqui foi desse homem. Não teve alguém que apareceu lá e falou assim, olha, teve um fulano lá, teve um ciclano também, esse tanque é milagreiro, isso e aquilo. Mas era aqui, na verdade, um lugar em que as pessoas se aproveitaram de uma mentira, se aproveitaram do coração das pessoas e começaram a divulgar aquele lugar como um lugar milagreiro, milagroso. Como eu estava aqui pensando ontem também, como aqui no Brasil, tinha o João de Deus, Abadiana, perto de Goiás, João de Deus, as pessoas vinham de fora, as pessoas se hospedavam. Ele fazia uma cirurgia lá, depois as pessoas começaram a testar, a verificar e perceberam que ele fazia nada. Ele cortava as pessoas lá, dizia que se manifestava dentro dele um espírito, ele fazia cirurgias espirituais nas pessoas e vinham famosos para serem operados por ele. As pessoas vinham, pagavam, davam dinheiro porque queriam ver livre da sua enfermidade. Então ele foi considerado um homem charlatão. E eu creio que nesse tanque aqui também, as pessoas diziam que em um determinado momento, um anjo vinha, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado. Então, algumas das vezes, eu imagino que algumas das vezes alguém gritava, agitou o tanque! Imagine o povão tudo entrando, doente, pessoas doentes. Quando a gente está ação, gente, é fácil a gente pular numa piscina, né? A gente vai lá e... Mas já imaginou? Uma senhora, alguém que era cadeirante, alguém que tinha lepra, que não podia ficar no meio do povo, mas estava lá escondido, pensando, entrava todo aquele povo de madrugada. É igual aquela brincadeira que a gente faz, fogo no correio, aí sai todo mundo correndo. Então eu imaginava que alguém gritava ali, agora agitou as águas. Quantas e quantas vezes foi alarme falso? Quantas e quantas vezes ficavam aquelas pessoas que diziam ser profetisas, que diziam ser profetas naquele lugar. E nessa daí, gente, muitas famílias ficavam hospedadas, porque a mãe levava o filho lá, irmã, e falava assim, ó, eu vou trazer meu filho aqui, vou ficar hospedado aqui. Ela gastou tudo que tinha naquela hospedaria. Eles tinham que se alimentar, iam nos restaurantes ao redor, a mesma coisa que acontecia aqui no João de Deus. Restaurante, ônibus, rodoviária, posto de gasolina. A cidade hoje está enfraquecida porque acabou, a frequência dos turistas e dos romeiros. Por isso, querido, aqui eu vejo que quando a palavra do Senhor coloca essa história, ele coloca assim, olha onde estava o coração do povo. O coração do povo estava mais ligado naquele tanque. O coração do povo estava mais ligado num grito de alguém do que no Deus Todo-Poderoso que havia livrado aquele povo, do Deus tremendo, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac. O povo se desviou a sua atenção, e nos dias de hoje também é assim, a gente se apega em muita coisa. Mas se eu for diante daquele médico, mas se eu tiver uma oportunidade diante daquela situação, e nós esquecemos que a nossa vida é um fio, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nada podemos fazer sem a proteção divina, sem a mão poderosa do Senhor. É Deus que agita as nossas águas, é Deus que trabalha dentro do nosso coração, mas ainda o
o nosso coração continua preso a tradições, a costumes, e muitas das vezes tem muitas pessoas que não conseguem pisar dentro de uma igreja, porque a sua fé está em homens, a sua fé está em coisas. Minha fé está ali. E aí, eu fico imaginando que esse homem estava há 38 anos, Mário. 38 anos é metade de uma vida. Agora, eu não sei se ele chegou com 10 anos, se ele chegou com 15 anos lá, paralítico. E esse homem estava ali esperando as águas. Mas como um paralítico entraria na água? Talvez no comecinho do primeiro ano, alguém da família ficava revezando, esperando. Porque diz aqui a tradição que é o primeiro que entrasse na água sairia curado. E eu imagino que muitas pessoas saíam dali, fui curado, mas era bancado pelos comerciantes da redondeza, para dizer um falso testemunho. Né? Eu fico imaginando isso. Tirar os doentes do meio dos sãos. É ou não é? Vamos trazer essa... ficava aquele... Imagina o ambiente que não era lá. Né? Você já foi no hospital? Está lá gente tossindo, gente, ai. É? Você está no hospital, você fica lá falando, meu Deus do céu, pessoa com dor. Pessoa ali, impossibilitada. Agora já imaginou um paralítico, como que alguém ia trocar a fralda dele? Como que alguém, quando ele quisesse fazer necessidade, mas talvez ele falar, mas se as águas se agitarem, como é que eu vou fazer aqui? E aí, queridos, eu fiquei assim perguntando, Espírito Santo, por que o Senhor foi naquele lugar e falou assim, paz seja com todos, eu vou curar todo mundo aqui? Jesus só foi nesse homem. E a Bíblia fala que Jesus entendeu que esse homem estava há 38 anos, passou a metade da vida dele naquele lugar. E tem muita gente vivendo uma parte de anos, numa vida terrível, numa fase, num vale, num deserto, numa dificuldade. Tem muito amigo nosso que está numa situação dessa. Ele tem aparentemente, parece estar bem, mas dentro dele não está nada bem. Ele está vivendo na depressão, ele está vivendo na angústia, na tristeza, na falta de paz. E nós, como igreja, esquecemos que há um mundo na nossa volta que está ali esperando um movimento das águas, acreditando que vai acontecer um movimento das águas, mas essas águas não se movimentavam nada. E as pessoas continuam acreditando, não é? Às vezes você passa lá, tem leitura de joga-se búzios, abre-se cartas, e as pessoas creem. As pessoas vão lá, né? Assisti um filme nacional muito legal, que ela fazia as leituras de cartas lá, mas é tudo, até um dia que morre o marido, aí o marido começa a falar com ela, daí ela tem medo do espírito, né? E aí, a gente muitas das vezes não valoriza, mas tem muita gente precisando desse Deus, desse Jesus que nós temos. Olha só, que privilégio que a gente tem. A gente sente a presença dele, a gente caminha com ele, a gente fala com ele. Olha quantos milagres, se a gente olhar para a nossa vida, quantas coisas Jesus já fez na nossa vida. E aí, eu vejo que havia uma regra, né, nos movimentos das águas. E muitas das vezes as pessoas buscavam no lugar errado. E Jesus olha para aquele homem, e ele chega ali, e ele fala assim, queres ser curado? Olha só como Jesus é maravilhoso, né? Jesus não força ninguém. Jesus deveria chegar aqui, olha meu amigo, vim aqui para te curar. Não. Jesus chega para ele e fala assim, queres ser curado? E aí aquele homem fala para o Senhor, sem saber que era Jesus, sem saber que aquele era o que ia curar ele. Aquele homem talvez poderia falar assim, lógico, você acha que eu estou aqui por quê? Está todo mundo aqui, talvez ele explicou, olha, o primeiro que entra, ele começa a explicar, mas a primeira coisa que sai do coração dele, que ele fala, Senhor, eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém que me coloque nas águas milagrosas. Aleluia! E aí,
Eu perguntando para o Espírito Santo de Deus, mas por que aquele homem? Por que aquele homem? Porque aquele homem estava com o coração sincero. Porque aquele homem não olhou para Jesus. E ali a gente vê que aquele homem, a maior dificuldade daquele homem, a maior tristeza daquele homem não era a paralisia dele. A maior tristeza dele era o abandono familiar. Era o esquecimento das pessoas, que há 38 anos aquele homem estava sozinho naquele lugar. Passou metade da vida sozinho. Por isso, queridos, hoje a maior dificuldade das pessoas hoje é a mente. Às vezes as pessoas têm tudo, mas não têm paz no coração. Tem casa, tem terreno. Eu estava lá olhando lá, né, os 2 dias que eu fiquei no aeroporto, olhando aquelas aeronaves, olhando as pessoas chegando. Aí tem uma recepção, as pessoas entram, tapete vermelho. Aí o piloto fica lá esperando, todo bonito assim, de pé naquele sol, simplesmente para a pessoa passar, nem falar bom dia, boa tarde, para entrar numa aeronave e sair dali e falar assim, se aquela aeronave cair? A preparação para colocar uma aeronave, eles estavam desde 8 da manhã, a hora que eu cheguei, preparando para o cara embarcar às 4 da tarde. Eles passam o dia preparando para não ter defeito, para não ter uma falha, testando. E a pessoa chega e sobe, e vai para lá e vai para cá, e viaja, e tem agenda, e corre ali, e corre lá. E a gente vê que as pessoas estão doentes na alma. E Jesus percebeu que aquele homem estava doente na alma, que aquele homem estava ali, estava sozinho. Mas o Senhor entendeu que o coração daquele homem estava sozinho, mas ele queria ser curado. Há 38 anos ele estava buscando uma cura. E o Senhor chega para aquele homem e fala assim, queres ser curados? E aquele homem, Senhor, eu não tenho ninguém. E naquele momento o Senhor fala, então levanta, saia dessa situação, toma posse, levanta desse lugar. Gente, como aquele homem que estava há 38 anos ali, Senhor, estou tentando, Ana. Estou há 38 anos tentando, mas parece que a palavra do Senhor entra naquele homem e faz a transformação que talvez ninguém dali imaginava. E uma outra coisa, se Jesus liberasse uma palavra para os demais que estavam ali, talvez nem todos, talvez quase ninguém, somente aquele homem, talvez estava com o coração aberto para receber uma palavra daquela. Porque aí eu entendo que o poder da palavra só entra naquele coração que está aberto para receber. Que os demais ali, que acho que talvez ouviram Jesus falando, levantar, eu estou preocupado lá nas águas, lá, ficar escutando isso daí. Aí de repente alguém no meio da multidão se levanta. Aquele homem começa a chorar. Aquele homem pega a maca. E aquele homem então sai daquele lugar. E ele vai agora, a primeira vez, depois de 38 anos, aquele homem começa a dar os primeiros passos. Você já imaginou? E de repente alguém fala, mas não agitaram as águas hoje. Ei! Eu lembro que eu fico imaginando que aquele homem deveria ser conhecido ali. Joaquim! É o Joaquim levantou. E eu vejo que acho que Jesus ali naquele momento saiu dali, já foi andando, perdendo o Joaquim, falando, foi aquele que me curou, foi aquele. E houve um alvoroço naquele lugar, porque aonde Jesus realiza um milagre, não tem como ficar escondido, porque o poder sobrenatural do Senhor, quando chega na vida de alguém, ela chega para transformar, não é mentiroso, não é aquela cura que passa rapidez, é uma modinha, mas quando o Senhor entra na vida de alguém, ela entra para transformar a pessoa desde os pés até a cabeça. O Senhor transforma e transformou a vida daquele homem. Então um dia, quando você recebeu a Jesus, você estava recebendo o maior milagre que a humanidade talvez não imaginava, mas eu e você tivemos essa oportunidade de receber o Salvador dentro de nós. Quando nós descemos as águas do batismo, as águas do nosso coração estavam sendo agitadas, porque estava entrando dentro de nós o maior milagre que a humanidade não valoriza, mas que estava presente e está presente dentro de mim e de você.
Quando você levantar pela manhã, fala assim: as águas estão agitadas dentro do meu coração, porque o Senhor está comigo. Às vezes a gente reclama de barriga cheia, mas a gente não vê a dificuldade do outro. A gente não vê quantos que estão lá. E muitos, mesmo ouvindo que Jesus tinha curado Joaquim, muitos falam: não, vamos ficar aqui, porque as águas serão agitadas. Não é? Você já falou de Jesus para alguém e a pessoa fala assim: não, eu não gosto de igreja, não vou entrar numa igreja, não aceito, não concordo, eu não vou. Eu tenho as minhas crenças. Muitos morreram naquele lugar. Mas louve a Deus, porque um dia o Mestre tocou em nossas vidas. Nós ouvimos a voz dele, nós ouvimos o Senhor. Mas eu creio também, aqui ó, eu creio no meu coração, que muitos olharam para a vida do Joaquim, que se levantaram dali e falaram: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de águas agitadas, eu vou acompanhar esse Joaquim, porque o Senhor fala assim: pega a tua cama e leva, e anda. E depois o segundo encontro de Jesus com esse homem, não era lá no sítio, não era na praia, mas o Senhor encontra esse homem no templo, adorando e glorificando a Deus. Porque quando o Senhor faz a transformação, não é para o homem viver por aí, mas é para que possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Você é um testemunho vivo. Quando as pessoas olham para você, mas você não estava naquela situação, você não passou por isso. Você acha? E quando a gente vê aí a Celeste, vê o Eric, vê o Carlinhos, vê a Silmara, fala: meu Deus, mas vocês passaram por essa perda, por essa dificuldade, e vocês estão ainda com Jesus, porque eles não entendem que está dentro de nós um movimento de águas, que nós não sabemos, nós não compreendemos, mas nós sentimos que algo genuíno está dentro de nossas vidas. Nós temos a esperança não no agitar humano, mas nós temos a esperança no agitar divino, no toque divino, e que um dia vamos encontrar todos. Glória a Deus, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria. E eu creio que aquele homem passou por aquela redondeza dizendo: essa era a marca que eu estava há 38 anos, acabou com aquele tanque, irmãos. O milagre desse homem acabou com aquele tanque. Olha como o Senhor foi maravilhoso. Se o Senhor chegasse lá e curasse todos, Ronaldo, o pessoal não ia valorizar a cura. Você está vendo que tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, e às vezes tem coisas que não acontecem, porque não estamos preparados ainda para certos milagres. O Senhor está preparando o nosso coração para entendermos que é Ele que faz, e não nós. É eu que vou fazer, não você. Tem coisas que Deus faz diferente na nossa vida, para que a gente entenda que é Ele. E aquela multidão começou a entender que o agitar daquelas águas era diferente do que aconteceu na vida do Joaquim. Aí o pessoal começou a ligar as coisas. Mas toda vez que gritam aí que fala que é curado, não é aquela mesma mulher que vem aqui? Começaram a entender que ali era uma coisa. Tanto que eu fui buscar algumas histórias de Betesda, alguma coisa, não fala, ninguém fala. A inteligência artificial, fui lá na inteligência artificial. A inteligência artificial só fala desse homem. O único relato é desse homem. Por quê, meu querido? Que a partir do momento que o Senhor entrou naquela situação difícil, o Senhor demonstrou para aquelas pessoas que Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Que o homem é pequeno diante das coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Já imaginou? Aquele homem saiu testemunhando. E aí Jesus fala assim para ele: olha, continua assim, não peques mais. Por quê? Não volte mais lá. Não saia do foco. Não fique entrando coisas no teu coração, não permita coisas no teu coração, porque o inimigo ele fica bombardeando a gente, tá vendo? Deus esqueceu de você, olha a luta que você está. Talvez aquele homem, o inimigo ia também falar palavras, olha, você vai ficar por aqui. E eu vou dizer uma coisa, queridos. Quando aquele homem começa a testemunhar, sabe o que a igreja fez? Em vez da igreja falar: que milagre maravilhoso, olha que bênção, olha, Fernando, você viu o que aconteceu com o Joaquim lá? Sabe o que a igreja fez aqui? A igreja começou a falar: mas não era para ter curado. Porque era um dia de sábado consagrado, você vai ler lá, leia lá, você vai ver. Eles começaram a falar: mas era um dia de sábado, não fale do teu milagre aqui não.
E aquele paralítico começou a falar assim, era dia de sábado, mas quem me curou? Ele não olhou para o dia de sábado. A tradição religiosa que às vezes a gente tem, irmãos. A igreja às vezes se apega em tantas tradições. Não. Ah, mas não pode batizar porque ele ainda está fumando. Derruba esse cara na água logo. Não deixa ele escapar. Não, mas a gente tem que esperar uns 500 anos para ele se converter. Dá oportunidade. Ame, abrace, valoriza. É uma alma. Quantas pessoas nós já perdemos? Quantas pessoas eu perdi no ministério por uma palavra mal colocada, por uma brincadeira, por brigas no interior, no meio dos irmãos, por um querer ser melhor do que o outro, por um cantar e o outro não cantar. Quantas picuinhas, né, irmãos? Quantos irmãos saíram da igreja, quantas pessoas saíram decepcionadas. Ah, mas é sábado, não fique testemunhando no sábado, nós não podemos fazer nada. O Senhor entrou naquele sábado, porque Ele é o Senhor do sábado. O Senhor não tem dia, não tem hora, porque eles acreditavam, não, o Senhor só pode curar no domingo, no sábado, a gente vai ficar em casa descansando. Aí o Senhor vai lá e cura no sábado, Carlinhos. Para mostrar que o Senhor tem autoridade e poder, é na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, na maneira dele, conforme o Senhor ordenar. Por isso, queridos, creia que o teu milagre ainda vai acontecer. O olhar do Senhor é um olhar de cura. A palavra do Senhor é a palavra que transforma. A reação humana sempre não vai querer que você tenha o bem, não é? As pessoas nunca vão querer ver você bem. A verdade é essa. É? A gente estava brincando aqui, é uma brincadeira que a gente faz, mas ninguém quer ver o bem. Troque de carro para você ver. Hein? Tire uma foto de você na praia. Asse uma carne e poste lá. Um monte de gente manda. Nossa, Célia, mas em segunda-feira assando carne. É? A pessoa não se alegra. Porque o homem está tão mesquinho, preso no tanque de Betesda, que nessa manhã você fala, Senhor, eu quero sair do tanque de Betesda. Não é, aqui não é o meu lugar. Da reclamação, da murmuração, da enfermidade, da doença, eu vou sair desse tanque de Betesda. Vou sair de um relacionamento de amigos e que estão no tanque de Betesda. Você sabia que tem gente que só quer... Já imaginou o assunto daquele tanque de Betesda? Ah, eu estou aqui há 1 ano que eu estou aqui, mas, ó, tá difícil aqui. Mas aquele lá, ele está 2 anos aqui. E tem o seu Joaquim, que está 38 anos lá em cima, e não tem ninguém da família dele. A filha vem aqui de vez em quando, traz uma marmitex para ele. A gente está ajudando ele aqui. É, né? Aquela ali, ó, vem e volta, mas é o demônio que pega ela. Né? Imagina os assuntos. Ó, mas já morreu uns 4 aqui. Sei não. Ó, faz mais ou menos uns 3 meses que as águas não é agitada aí. Dizem que vai ser agora. É, né? Ó, como mudou o vento, que acho que vai ser agora que o anjo vem e vai agitar as águas. Daí o gringo gritava, agitou as águas, daí o povo... Entrava aquele povão, ia passar por cima dos paralíticos, e era gente... Já imaginou, gente, que loucura? Imagine Deus olhando tudo isso aí. E não é? Aí a gente vê as pessoas correndo desse jeito mesmo. Lançaram tal carro. É? Tá todo mundo indo em tal lugar. É? Vamos lá comprar agora tal coisa, tal marca. Aí os nossos filhos também, vamos, mãe. Você viu como que a gente é levado para as águas? A gente é levado para Betesda toda hora. Aí a gente fala, não, mas a irmã comprou, tem que comprar também. Daí a gente começa a trazer problema para nós. Ah, mas a Andressa foi para Portugal, eu vou também. Entendeu? Vocês estão entendendo que às vezes a gente está querendo ir para o tanque de Betesda, que é o lugar de problema, lugar ruim, que vai trazer só prejuízo para nós? Tem pessoas que morreram naquele lugar. Mas o Senhor traz essa palavra, o teu lugar não é no tanque de Betesda. Eu tenho um lugar para você.
Você tem promessa. Sabe o que o Senhor está trazendo hoje? Você tem promessa, tem palavra desse altar. Você tem uma igreja abençoada. Você tem pastores aqui que é um melhor do que o outro pregando a palavra. Você tem a palavra do Senhor para você ler e meditar. Não tem faltado nada. Ah, Senhor, mas eu queria... Não tem faltado nada. O Senhor vai te abençoar onde você está. Você paga aluguel, Deus vai abençoar no teu aluguel. O Senhor vai abençoar no teu trabalho. O Senhor vai cuidar de você todo dia. Creia que é o Senhor que está no controle de tudo. Ah, mas vão mandar um monte de gente embora. Creia, é você. Está na mão poderosa do Senhor. É Deus que cuida. É Deus que supre. É Deus que guarda. É Deus que abre portas. É Deus que protege. Você não está mais e não ande mais preocupado com água de Betesda. Fica preocupado porque você tem a água da fonte da vida, que é Jesus de Nazaré, meu querido. Está dentro de você. Aleluia. Porque o Senhor falou: daquele que beber da minha água se tornará uma fonte dentro dele. Você tem algo especial dentro de você. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar? Glória a Deus, glória a Deus. Qual que é esse louvor? É, né? Tu és a fonte. Tem uma que a gente canta aí. Ah, vamos cantar essa. É, dessa mesmo que nós vamos. Né? Glória a Deus. Se coloque de pé. É. Maravilha, é essa mesmo que nós vamos cantar. Glória a Deus. Dá a mão para quem está do seu lado. Vamos fazer uma oração pelos outros? É muito importante essa palavra. A pastora falou aqui sobre quinta-feira, sobre o poder da palavra. E tem hora que a gente só liga coisas ruins na nossa vida. A gente está igual aqueles que estavam no tanque de Betesda, só falando coisas ruins. Tem hora que a gente só pronuncia coisas ruins. Brigue com você para você não pronunciar coisas ruins. Né? Eu fico em casa... Qualquer coisinha que às vezes a gente fala um pro outro, a Márcia reclama, não reclame, não. A gente tem duas pernas, né? Não, tá abençoado, tá faltando, acabamos de se alimentar. Tudo agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Aleluia. Então ore por essa pessoa e abençoa. Fala: Senhor, não deixa ela no tanque de Betesda. Não deixa ela ser contaminada por essas palavras, por essas modinhas, por essas coisas aí, não. Não deixa ele sair do foco, não. Que ele fique firme. Que ele permaneça firme. Olha por essa pessoa e libera a palavra de vitória. Fala: Senhor, libera a palavra de vitória agora. Eu libero a palavra de bênção. Eu libero a palavra de cura. Como nós ouvimos domingo passado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia. É o Senhor que traz a vida a um infartado. É o Senhor que traz graça no desempregado. É o Senhor que muda a nossa trajetória. É o Senhor que coloca clientes, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que trabalha na nossa casa, é o Senhor, a nossa vida está no Senhor. Não deixe que o tanque de Betesda contamine você, não deixe que as palavras contaminem o teu coração é importante. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Coloca teu principal objetivo no Senhor, na casa de Deus, das coisas de Deus. Coloca o teu coração no altar. Oh Senhor, mas eu estou aqui, eu estou com dificuldade, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele, deixa Ele cuidar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele trazer a presença dEle sobre você. Aleluia, canta comigo. Existe um rio, Senhor, diga para Ele, que flui do teu. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Águas que correm do trono, águas que curam, oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Por onde esse rio? Por onde o rio passar. Está passando na tua casa, meu querido, vários anos já. Está dentro de você. Aleluia.
Sabe por quê? Pois leva a vida do próximo. Sinta a presença do Senhor. Esse rio está neste lugar. Está dentro de você, na tua casa, na tua família. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Diga pro Senhor: eu quero fluir. Oh Senhor, aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez, levante as tuas mãos e canta comigo assim: eu quero beber, Senhor, aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh Senhor, vai tocando em cada vida, em cada coração. Vai tocando, Deus, em cada um dos teus filhos, Senhor. Aleluia. Não deixa ninguém se perder, Senhor. Não deixa ninguém desistir, Senhor. Não deixa ninguém abandonar a tua casa, a tua palavra, Senhor. Porque o Senhor, tu és a fonte, Senhor. Diga pro Senhor: tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Fala pra Ele: tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és a minha vida. Tu és o rio, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Era essa, né? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma linda salva de palmas. Glorifica o nome do Senhor. Você já encontrou a fonte. Você já tem a fonte na tua vida. Viva dela todos os dias. Agradeça ao Senhor todos os dias. Louve ao Senhor todos os dias. A Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: o teu lugar não é em Betesda. Viu? Nem volte mais lá. Não volte mais em Betesda. Glória a Deus. Vamos embora para nossa casa. Lá atrás tem café, tem coxinha, tem pãozinho. Olha, tem bolo. Uma bênção ali, o Reinaldo está preparando lá. Não cabe ali na mesa. Vamos agradecer? Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Que seja um domingo de vitória. Aquele que vai comer na sogra, que o Senhor abençoe. Aquele que vai no vizinho, o Senhor abençoe. Aquele, ó Deus, que vai fazer a sua caminhada agora, que o Senhor abençoe. Que o Senhor guarde. Que o Senhor dê uma semana de bênção e de vitória. Que o Senhor traga vitória, Deus. Que a maca não volte mais à nossa vida, Senhor. Que Betesda não volte mais e não faça parte mais do nosso coração, Senhor. Porque nós temos a fonte que jorra para a vida eterna. Deus te abençoe. Que a graça, o amor e a vitória do Senhor esteja na tua casa, na tua vida, na tua família. No nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Até quinta-feira, meu querido. Eu espero você aqui no nome do Senhor.